pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início na matéria de Química Orgânica, isomeria. Mas, professora, o que é isomeria? São aqueles compostos que eles possuem a mesma fórmula molecular, só que eles apresentam propriedades diferentes, porque eles possuem fórmulas estruturais diferentes. Aqui a gente tem o exemplo do propeno e do ciclopropano. Eles possuem a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, que são 3 carbonos e 6 hidrogênios, possuindo assim a mesma fórmula molecular, que é C3H6, só que possuem estruturas diferentes. Aqui a gente tem a estrutura do propeno, que a gente consegue ver que é uma cadeia linear, contendo uma ligação dupla entre o primeiro e o segundo carbono. E o ciclopropano, que é uma cadeia fechada, com os 3 carbonos, fazendo todas as ligações simples. E a isomeria ela pode ser dividida em duas. O que vamos ver hoje, que é a isomeria plana, que depende da localização dos átomos na molécula, e ela pode ser explicada somente pelas fórmulas estruturais planas. E o que veremos na próxima aula, que é a isomeria espacial ou estereoisomeria, que ela depende da orientação dos átomos no espaço, e só pode ser explicada pelas fórmulas estruturais espaciais. A isomeria plana, ela ocorre quando a diferença entre isômeros pode ser explicada por fórmulas estruturais planas e a sua organização espacial dos átomos é irrelevante. E os casos mais comuns dessa isomeria são a isomeria de cadeia ou núcleo, isomeria de posição, isomeria de compensação ou também conhecida como metameria, isomeria de função, também conhecida como funcional, e a tautomeria. A gente vai dar início aqui a partir da isomeria de cadeia, que é aquela isomeria onde os isômeros têm cadeias diferentes, ou seja, eles possuem a mesma forma molecular, mas sua cadeia carbônica é diferente. Aí você me pergunta, mas professora, que cadeia? Eu não estou entendendo. É a cadeia principal que a gente tem que olhar. Nesse exemplo aqui a gente consegue ver ambos são C4H10, ou seja, possuem 4 carbonos e 10 hidrogênios, só que aqui nesse primeiro é uma cadeia linear, sem nenhum tipo de ligação dupla, uma cadeia linear simples, e aqui também é uma cadeia linear, só que tem uma ramificação aqui do CH3, uma ramificação do metil. Então, possuem a mesma forma molecular, só que a sua cadeia carbônica é diferente. A próxima isomeria é a isomeria de posição, que é aquela isomeria que ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, só que elas se diferem pela posição das ramificações, ou também se diferem pelas ligações que elas fazem, sendo duplas ou triplas. Nessa isomeria, ambos possuem da mesma função química. Aqui a gente tem o exemplo do C3H8O, que ambos são álcool. E aqui, a primeira ramificação está no carbono 1. E aqui nessa aqui, a ramificação está no carbono 2. Então, alterou a posição do grupo funcional. Aqui alterou a posição da ramificação, que no caso é a hidroxila. Temos também a isomeria de compensação, conhecida também como a metameria. Mas, professora, por que metameria? Eu já vou adiantando assim que neste caso não é necessário os dois serem do mesmo grupo funcional, mas da mesma função química. Mas quando isso ocorre, deles serem da mesma função, eles são chamados de metâmeros. Então aqui, essa isomeria é que ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. Aqui o primeiro exemplo, que são metâmeros, porque ambos são éter. E o heteroátomo dessa aqui é o oxigênio. Aqui ele está na posição 2 e aqui ele passa para a posição 3. E muitas vezes essa mudança resulta no encurtamento da cadeia de um lado e um alongamento do outro. A gente pode perceber o que? Aqui, um lado da cadeia tinha 3 e aqui tinha 2. Aqui ficou igualado. Então, acontece que esse lado da cadeia se alongou, porque ela tinha 1 e passou para 2,
E este lado aqui, que tinha 3 carbonos, encurtou porque passou a ter 2 carbonos, com essa mudança de posição do heteroátomo. Neste próximo exemplo aqui, o heteroátomo é o nitrogênio, que também passa da posição 2 para 3. E também percebemos a mesma mudança de cadeia. A do lado do meu lado, né, nosso lado esquerdo, passa a ter 2 carbonos, enquanto antes tinha um só. E a do lado direito passa a ter 2 carbonos, enquanto elas tinham 3 carbonos. Então, sempre vai acontecer isso. Um lado da cadeia vai encurtar e o outro lado vai alongar. Temos também aqui a isomeria de função ou funcional, que é aquela isomeria que ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes, só que sua fórmula molecular é a mesma. Acontece muito, os mais comuns, né? Entre álcool e éter, álcool aromático, éter aromático e fenol, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. A professora, só de você falar assim eu não entendi nada, mas fica calmo que eu coloquei exemplo para vocês. Aqui o primeiro exemplo é um C2H6O, que é entre o álcool e o éter. Aqui podemos perceber que aqui é a hidroxila e aqui o oxigênio fazendo a ligação entre os 2 carbonos. O próximo exemplo é entre o C3H6O, que é entre aldeído e cetona, onde aqui a gente consegue ver a dupla OH e aqui o carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio entre 2 outros carbonos também. O próximo é entre o álcool aromático, éter aromático e o fenol. Como que a gente vai conseguir analisar que são? Para ser aromático, a gente sabe que tem que ter o anel aromático. Então, aqui o álcool aromático, que é o anel aromático, fazendo uma ligação com a hidroxila. Aqui o éter aromático, que é um oxigênio fazendo ligação com o carbono do anel aromático. E um carbono aqui, a parte que no caso aqui do metil, né, um CH3. E aqui o fenol, que é um anel aromático com uma hidroxila fazendo uma ligação direta com o carbono do anel aromático. Ambos aqui são C7H8O. Temos também aqui um C3H6O2, que é entre um ácido carboxílico e um éster. Aqui o ácido carboxílico, uma dupla OH, e aqui um éster, que é um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio que também está fazendo outra ligação com um carbono. E por último, temos um caso particular, que é a tautomeria. Ela é um caso particular de isomeria funcional, que foi o que a gente acabou de ver, em que 2 isômeros eles ficam em equilíbrio químico dinâmico. E ocorrem os mais comuns entre aldeído e enol, que é um equilíbrio aldo-enólico, e entre uma cetona e um enol, que é o equilíbrio ceto-enólico. Professora, se você falar também, de novo, não entendi nada. Calma, que eu coloquei um exemplo aqui que dá para vocês entenderem bem legal. O primeiro exemplo é o equilíbrio aldo-enólico, que é entre um aldeído e um enol. Eles são tautômeros. Por quê? Aqui este hidrogênio passa a fazer uma ligação com este oxigênio e a ligação sigma, aqui dessa ligação dupla, passa para esses 2 carbonos. Então, aqui a gente pode notar que é onde ocorre a transformação para o enol. Aqui a gente pode perceber que a ligação dupla, que era entre o oxigênio, passou para entre esses 2 carbonos, e o hidrogênio que estava ligado aqui a este carbono fez a ligação com o oxigênio, formando um álcool. E o próximo exemplo, que é do equilíbrio ceto-enólico, também são tautômeros entre cetona e o enol. Acontece também a mesma coisa. O hidrogênio que estava fazendo a ligação aqui passa a fazer uma ligação com o oxigênio. Assim, a ligação sigma, que estava sendo feita entre o carbono e o oxigênio, passa para esses 2 outros carbonos, fazendo com que então aqui fique uma ligação dupla e este mesmo carbono aqui faça uma ligação com um álcool. Agora a gente vai para os exercícios antes de começar
o próximo tópico da próxima aula, que será a isomeria espacial. E para facilitar vocês também na resolução dos próximos exercícios, aqui eu coloquei um da URJ, do vestibular, e eu vou resolver com vocês. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, que é o etoxietano, e a acetona, propanona. Para, professora, não tô entendendo nada do que você tá falando. Só esses nomes assim não tá me facilitando. Quando vocês estão pensando, você tem que pensar no tempo do vestibular, pensando como se vocês estivessem fazendo esse exercício no vestibular. Então aqui, já leu, já pensa o que é etoxietano? Um C4H10O. Como que seria a estrutura dele? Assim. Se você tivesse facilidade, melhor ainda, que você consegue fazer essa estrutura de palitinho. Se não, faz a estrutura lá com o carboninho, fazendo a ligação certinha, a estrutura aberta mesmo. E a propanona, um C3H6O, a estrutura, assim, mesma coisa. Se não conseguir de palitinho, faz a estrutura aberta mesmo, tudo bem certinho para te facilitar. Escuta a professora porque quando a gente for resolver o exercício, o método que eu vou mostrar para vocês vai facilitar bastante. Aqui, então continuando. Hoje, mesmo as universidades, eles só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias é... Aqui a gente percebe que para cada um tem duas opções. Para o etoxietano tem a opção do butanal e do butan-1-ol. E para a propanona tem o propanal e o propano-1-ol. Então já vamos pensar aqui na A. Butanal. O butanal vai ter 4 carbonos e 8 oxigênios e 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Professora, eu não consigo pensando assim. Como se for analisar, você sabe que é um aldeído por causa do al, but, met, et, prop, but, 4 carbonos. Só ligação simples. Você já conseguiria montar a estrutura e assim você fazer a contagem do hidrogênio. Tecnicamente, o hidrogênio que dá mais trabalho para pensar. Mas aqui, estrutura curtinha, 4 carbonos só, dá tempo de vocês fazerem. Então, automaticamente, a gente já sabe que não é. Por quê? Para ser isômero, qualquer tipo de isômero, a forma molecular tem que ser igual. E a forma molecular do etoxietano é o C4H10O, enquanto do butanal é C4H8O. Então, a gente já sabe que as opções com butanal já está excluída. Então, já não pode ser nem a A nem a C. Automaticamente, você fica com a B e a D e já vai suspeitar que o butan-1-ol é o isômero do etoxietano. Mas antes de passar para o butan-ol, já vamos aproveitar que estamos aqui e fazer do propanal. Prop, met, et, prop, 3 carbonos. Muito bom, já são 3 carbonos iguais aqui. Todas ligações simples. Al, tem um oxigênio, então vai ter só um oxigênio. E vai ter 6 hidrogênios. Então, o propanal vai ser o isômero da propanona. Professora, mas e aí? Então eu já posso pensar em marcar? Sim, pessoal, aqui eu já como tem só 2 opções para cada um e do outro você já excluiu a opção do butanal e você já viu que o propanal está certo, automaticamente aqui se você for pensar, tiver um raciocínio rápido, você vai ver que a questão é o B. Mas aqui fazendo com calma, não estamos fazendo vestibular, vamos pensar com calma, né? Vamos passar por butan-1-ol. Butan-1-ol, met, et, prop, but, 4 carbonos, então C4, 1-ol. Então, aqui a gente sabe que vai ter um oxigênio, né, do álcool. Vamos fazer a estrutura. Vai ser assim, met, et, prop, but. Aqui no primeiro carbono, fazendo uma ligação com o hidrogênio. Então, pensa, 4 carbonos. Quantos hidrogênios vai ter? Aqui vai ter 3. Aqui a gente sabe que tem 2. Aqui tem 2. Aqui 2. Então, só nesses daqui. 3, 5, 7, 9. Mais um aqui do álcool. Então, 10 hidrogênios. Então, sim, aqui o butan-1-ol vai ser isômero do etoxietano, porque também vai ser um C4H10O.
E aqui é a estrutura do propanal, met, et, prop, todas ligações simples, e aqui o aldeído, que é uma ligação dupla com oxigênio e um hidrogênio. Então a gente já percebe que a resposta certa é a B, que é o butano 1-ol e o propanal. Espero que vocês tenham entendido.